57. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos concede a vitória em Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã para estudarmos a lição do número 6 da nossa escola bíblica dominical. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma oração a Deus, para que o Senhor venha nos agraciar e nos capacitar mediante a orientação do Espírito Santo. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, onde primeiramente queremos te adorar na beleza da tua santidade e te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, te bendizer pelo que tu és, pelo que faz. E nesta hora, Senhor, eu quero te pedir a guia do teu Espírito, a direção, te pedir, Senhor, a orientação, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te convidamos, vem conosco, e aonde a nossa voz alcançar, se fazer ouvida, Senhor, que o Senhor possa edificar, exortar e também consolar por intermédio desta lição, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que traz como título um chamado ao arrependimento. Glórias ao Senhor. Como é costume, nós temos hoje 3 objetivos. O primeiro deles
apresentar o contexto histórico do Salmo de número 51. Revelar o caminho do arrependimento. E o de número 3, que é mostrar os pedidos do salmista a Deus. Né? O texto da nossa referência está registrado no Salmo de número 51. 51. A nossa introdução, para nós ganharmos tempo, que diz assim, meus irmãos: nesta lição, abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração, quando há verdadeiro arrependimento. Iniciando o nosso assunto aqui nesta manhã, meus irmãos, o tópico de número 1, ele vai descrever sobre o contexto histórico desse relato do arrependimento de Davi. O tópico de número 2, ele vai falar do caminho para se alcançar o arrependimento. O tópico de número 3, ele vai descrever sobre os pedidos que o salmista Davi usou para alcançar o arrependimento. Muito bem. O autor, ele inicia no tópico primeiro dizendo: o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Historicamente, irmãos, esse relato ele está sendo descrevido pelo autor no capítulo 11 da segunda carta a Samuel. Ali o autor ele vai descrever de forma minuciosa como o salmista se comportou. A nossa missão, ela vai dizer da seguinte maneira: que em tempo em que os reis saem, porém Davi ficou, ele não saiu, ele não foi à guerra. E através da nossa meditação nós compreendemos que Davi, por ser o rei, a autoridade política maior da nação de Israel, ele tinha pessoas de extrema confiança. E nesse caso, ele tinha na figura do seu general total e extrema confiança, Através de Abner, os interesses do rei não estavam sendo atendidos. Era uma época em que eles estavam em guerra. E o autor está dizendo de forma bem clara: Davi não foi. Ele ficou no palácio. Segundo diz o verso 2 do capítulo de número 11 da segunda epístola a Samuel, nós iremos ler aqui, para que os irmãos entendam. Nós iremos ler esse texto aqui para contextualizar com o tema que nós estamos lendo. Ele vai dizer assim, meus irmãos: e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-lo. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Meus irmãos, em um momento em que o rei está ocioso, ele se levanta pela viração da tarde do seu leito, conforme diz a palavra,
em 2 Crônicas, no verso 2, no capítulo 11, o rei está ocioso e se deixa prender por esta visão que ele contempla do alpendre do palácio. A descrição do capítulo de número 11 é que ele avista essa mulher se banhando. Ele avista essa mulher, na viração da tarde, se banhando. E ele, de uma forma displicente, né, ele não vigia. E ele manda chamar essa mulher, pois ele desejou. Através da formosura, o texto vai dizer que era uma mulher muito formosa à vista. Né? Nós estamos falando de Batseba. E ele manda mensageiros para que tragam essa mulher. E após ela chegar no palácio, o texto está sendo bem específico em dizer que ele se deitou com ela. Ou seja, começa o declínio espiritual daquele que mais tarde vai ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, e aí que nós devemos prestar um pouco atenção, né? O autor, ele vai chamar a nossa atenção com base nesse declínio espiritual, nesse fracasso de Davi, né? Porque Davi era o rei de Israel, era um homem orientado, conhecedor das leis de Deus, um homem devotado, cuja comunhão era de uma sensibilidade muito profunda. Nós iremos ver através do tópico 2, quando ele se arrepende, né? Quando ele vai ouvir a palavra do profeta, a exortação do profeta e vai se arrepender. Por quê? Era um homem de profunda e íntima sensibilidade com Deus. Mas o autor, no tópico 1 aqui, meus irmãos, para contextualizar com a história, ele vai trazer uma breve exortação para nós. E ele diz: como cristãos, somos testados diariamente em nossas decisões. Ele vai um pouco além, dizendo que nós sempre temos duas opções ou duas escolhas. A primeira, a santificação, que é buscar, refletir o caráter de Cristo em nós e andar em espírito. Andar em espírito. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ou a segunda opção, ou transgredir da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne, ou andar em espírito, ou transgredir a lei de Deus e andar na carne. É isso que o autor está dizendo para nós nessa manhã. Meus irmãos, é sempre bom nós refletirmos mediante as nossas escolhas. Afinal, conforme nós temos aprendido, né, a Bíblia vai dizer, no capítulo 59, no verso número 1 e 2, do profeta Isaías, que o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, né? A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas existe um vilão da história, né, chamado pecado, erro, né, desvio do foco ou do alvo, conforme nós aprendemos, né? O grande vilão, o pecado, tá? Então ele traz a separação, ele rompe com a nossa comunhão, ele quebra essa ligação espiritual, e justamente foi isso que aconteceu com o salmista Davi, né? O pecado trouxe para ele angústia, sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Davi, ele ficou num estado completo de esvaziamento espiritual e profunda angústia, diz aqui o tópico primeiro. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, através dessa consideração que o autor nos traz, que como cristãos, nós somos testados todos os dias. Nós aprendemos em aulas passadas aqui que nós
nós estamos libertos do pecado. Deus nos libertou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos purificou. Porém, nós ainda estamos na presença do pecado. Devemos tomar cuidado. Ainda vivemos na presença do pecado. Esta é a consciência que a Bíblia nos relata, né? O autor da Epístola aos Romanos, eu gostaria de participar com os irmãos aqui, ele vai dizer, no capítulo 5, a partir do versículo de número 8, ele vai dizer: mas Deus prova, ou seja, provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Meus irmãos, então esta é a nossa realidade. Devemos nos considerar libertos, diferentes, porém tomarmos cuidado com as nossas escolhas, pois estamos diante da presença do pecado, esse vilão, esse inimigo das nossas almas que combate diuturnamente para nos roubar a nossa comunhão, a nossa vida diária com Deus. Isso foi isso que aconteceu com Davi. Davi, em um momento de distúrbio, em um momento de deslize, não vigiou e foi levado pelo engodo, pela concupiscência carnal, ignorou a guia do Espírito, a ação espiritual da sua vida e foi levado a cometer aquele pecado. Então, o tópico primeiro, ele vai descrever com muita precisão, né, esse desvio, esse declínio espiritual de Davi. Consequentemente, Davi, conforme diz o verso 27 do capítulo 11, ele achou que estava tudo bem. Ele achou que estava tudo bem, né? Por quê? Ele manda chamar o servo de Batseba, a partir do momento que ele fica sabendo da gravidez, pois ela vai dizer: estou pejada, né? Ele se preocupa, porque toma conhecimento que ela é uma mulher casada, né? Cometeu um adultério, um deslize muito grave diante da nação, do rei, que estava agora passivo sobre uma pena de morte, conforme registra aqui o Salmo, o tópico primeiro, no Deuteronômio, né, capítulo 2, verso de número 22. Então Davi, ele se conscientiza que essa mulher é casada. Então ele procura, conforme o seu entendimento, né, ele procura abafar o caso. Então ele manda mensageiros até Joabe, conforme diz aqui o texto, chamar Urias para que venha diante do palácio. Chegando ali aquele homem, Davi manda que ele vá passar a noite com a sua esposa, maquinando o mal. Pois quando nós lemos isso aqui, irmãos, nós observamos que é um crime hediondo, né? Conforme dizem, é um crime terrível. Mas Davi, ele vai se sentir coagido pelo pecado, ele vai se sentir amarrado pela transgressão e ele vai tomar essa direção, achando que tudo ficaria bem. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos, irmãos, que as coisas elas começaram a caminhar de mal a pior. E no verso 27, do capítulo 11 da segunda epístola a Samuel, o texto vai dizer que Deus olhou e enviou o profeta Natan. Então, quando nós olhamos o capítulo 12, que é a sequência do capítulo 11, né, no verso 27, do capítulo 11, até o verso 10, lá 18, do capítulo 2, Davi vai ter um encontro, né, o profeta Natan vai até Davi, e ali ele vai contar uma história baseada em dois personagens, né? Um que tinha várias ovelhas e outro que
simplesmente uma ovelha. Né? Então, Natan, com muita destreza, com muita sabedoria, ele vai descrever esse relato para Davi. Davi, quando ouve essa história, né, ele cai em si, e ele vai dizer: pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Meus irmãos, esta é a história, né, registrada no capítulo 11 da segunda epístola a Samuel. É a base da nossa aula, né? Então nós entendemos, meus irmãos, que Deus mandou o profeta até Davi para exortá-lo, para repreendê-lo, mas também para consolá-lo, porque o pecado de Davi, embora fosse gravíssimo, Deus, por intermédio do profeta Natan, diz a ele: olha, o teu pecado foi transpassado, porém haverá algo de diferente na tua casa, haverá consequências, né? Então Davi, a partir daquele momento, ele se conscientiza, né, e começa a entrar pelo caminho, ele busca o caminho do arrependimento. Isso está registrado aqui no tópico de número 2, né? E para a nossa edificação e exortação, nós vemos aqui, meus irmãos, que o autor, ele vai descrever aqui uma virtude interior que Davi tinha. Afinal, mesmo vivendo esse episódio triste, amargurante, né, o declínio espiritual, Davi, a partir do momento em que ele foi repreendido, o autor da lição aqui, ele vai dizer: Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Essa é uma realidade. Atualmente, ele vai dizer para os nossos dias de hoje, contextualizando ontem e hoje, ele vai dizer: atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se tem buscado o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Este caminho é perigoso. Meus irmãos, mas Davi aqui, conforme diz o texto, ele foi feliz. Por quê? Porque ele tinha sensibilidade. Embora tivesse pecado, com esse grave e horrendo pecado, né? Um pecado hediondo, merecedor da morte, mas Davi deu ouvido à voz do profeta. Deu ouvido à voz do profeta. Ele tinha algo na interioridade do seu ser que agradou a Deus, que era a sensibilidade espiritual. Reconheceu: pequei contra o Senhor, pequei. Meus irmãos, esse arrependimento de Davi, ele foi tão forte, que o Salmo de número 6, né, ele é descrito com muita peculiaridade, né, e eu faço questão de ler com os irmãos, para que a gente contextualize, né? Afinal nós estamos estudando o livro do Salmo. Ele vai dizer assim no Salmo número 6, a partir do verso 4, verso 5 e verso 6, ele vai dizer assim: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda a noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha, irmãos, que coisa impressionante. A profundidade do arrependimento de Davi, que vai se tornar totalmente diferente do remorso, né? Então, no tópico do número 2 aqui, o autor está nos falando sobre a falta de sensibilidade de pessoas, né, que supostamente se dizem cristãs ou evangélicas, mas que não tem mais essa sensibilidade. Não tem mais essa sensibilidade, né? Existe um texto de exortação bíblica que está escrito lá no Provérbio, no capítulo 28, verso do número 13, em que o escritor ou o sábio ele vai dizer, né, que maldito é aquele que encobre as suas transgressões, pois ele nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, ou seja, perdão. E é justamente isso que Davi alcançou aqui diante dos olhos
profeta Natan vai dizer: Davi, o teu pecado foi transpassado, não morrerás. Porém, a tua casa, né, haverá guerra, as coisas vão ser diferentes a partir desse momento. E é justamente isso, meus irmãos, que começa a acontecer no Império de Israel, né? Os irmãos que são conhecedores da história vão ver que a partir desse momento, né, as coisas começam a entrar em declínio, pois os filhos de Davi começam a se levantar contra ele. Grandes batalhas vão surgir internamente em Israel, ou seja, é praticamente uma guerra civil. Por quê? É a consequência do pecado. Deus perdoa os nossos pecados, porém, nós temos que entender que há consequências. Isso nos mostra, irmãos, com muita evidência sobre a lei da semeadura. Nós não somos obrigados a semear, porém, aquilo que semeamos, nós somos obrigados a colher. Isso registrou o apóstolo São Paulo na epístola aos Gálatas, né, no verso 7 do capítulo 6. Ele diz: não erreis, porque de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, colherá. Então aqui nós resumimos, dizendo que a semeadura é opcional, porém a colheita é obrigatória. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus pede conta do que passou. Foi assim com Davi, e também será com todos aqueles que cometem pecado. Meus irmãos, uma das coisas muito importantes que eu estava meditando aqui, é que o salmista, ou Davi, ele pecou, ele errou, e reconheceu o seu pecado, conseguiu o perdão divino e deixou. Porém, nos dias de hoje, conforme diz aqui o capítulo 2, muitos crentes, eles adentram a igreja, às vezes eles participam da ceia, da comunhão, mas estão em pecado e não confessam. Então eles entram nesse ciclo vicioso. Deus perdoa. Nós estamos vivendo o período da graça, sim, estamos vivendo o período da graça, não estamos mais na lei. Porém, a lei moral, ela continua. A lei moral de Deus, ela continua. E eu quero dizer uma coisa aqui nesta manhã, meus irmãos: a conta, cedo ou tarde, ela chega. Ela chega. Então nós devemos mudar a nossa postura, porque agora, como servos de Deus, agora como servos do Senhor, nós temos responsabilidades. O pecado é humano, o perdão é divino, mas nós temos que medir as consequências do pecado. Por quê, meus irmãos? A conta um dia chega. A conta chega porque Deus pede conta do que passou. Para nós finalizarmos o tópico do número 2, ele diz assim, irmãos, o autor: 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente e vigilante a oração. Estamos finalizando o tópico 2 com essas palavras do autor: permanente vigilância. E aqui eu me lembro, meus irmãos, as palavras do Senhor Jesus, quando Ele diz, né, no verso 36 do capítulo número 21, do relato de Lucas, Ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esta é a orientação do Senhor Jesus. Estamos libertos do pecado, porém ainda estamos na presença do pecado, mas isso não é motivo para cedermos. Devemos, muitas das vezes, entender que a tentação faz parte para uma possível aprovação, mas não devemos nos deixar levar pela tendência do pecado. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Essa é a proposta, ou seja, o caminho para o arrependimento. Meus irmãos, tópico do número 3, e nós já estamos caminhando para o final da nossa lição: os pedidos do salmista. A partir do momento que ele reconhece o seu pecado, ele adentra a presença de Deus e ele faz confissões, ele faz gemidos, conforme diz o Salmo 51, né, nós já lemos, no verso de número 3, ele vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, a presença do pecado.
né? Sempre diante de mim. No verso de número 6, ele vai dizer: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então o que Davi faz aqui, irmãos? Ele faz pedidos a Deus, né? Ele faz pedidos a Deus. E no verso 6 ele vai dizer: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Esse é um dos pedidos que Davi faz, para que Deus desse aí a sabedoria, né, o entendimento. Louvado seja Deus. Número 2, Davi pede para ser purificado, e citamos no verso 7 do Salmo 51, ele diz: purifica-me com isso e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Pedido número 3, meus irmãos, para nós finalizarmos, ele diz: ele pede a alegria da salvação. 2, a partir do momento em que teve consciência de que havia pecado, ele sentiu-se um esvaziamento espiritual, uma angústia, conforme nós dissemos no tópico primeiro, uma tristeza, uma amargura, quer dizer, algo proporcionado pelo pecado, quer dizer, o distanciamento. Então ele clama a Deus, no verso de número 12, né, por algo muito importante que nós não devemos esquecer. No verso de número 12, ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele pede a satisfação, o gozo, a disposição, e ele vai mais além dizendo: torna, não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor, porque o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é quem nos conduz, o Espírito Santo é Deus em nossas vidas, irmãos. E Davi, ele pede, ele faz esses pedidos a Deus, né? Isso, lava-me com isso, conforme diz aqui a lição, ou isso, era um tipo de arbusto aromático, né, muito usado na nação de Israel, né, ou na comunidade hebreia ou judaica, né, muito usado, né, nos faz lembrar o último dia que os cristãos, os judeus estiveram no Egito, e que ali foi pedido por intermédio de Moisés para que eles juntassem os umbrais da porta, para que na hora que o anjo da morte passasse, ele olhasse o sangue na porta dos hebreus e ele passasse de lá. E foi justamente o que aconteceu. Foi essa planta aromática, né? O isso, Davi pede: lava-me com isso e ficarei puro. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a alegria da salvação. Para nós finalizarmos, ele vai dizer aqui: há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Meus irmãos, é isso que Deus quer nos proporcionar: alegria e salvação, salvação e alegria, ou seja, o gozo. Porém é necessário nós tomarmos cuidado, vigiarmos, conforme disse Jesus, porque o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que os irmãos possam, nesta manhã, através dessa lição, buscar o caminho do arrependimento, buscar a satisfação espiritual, buscar a comunhão com o nosso Deus, porque conforme disse o profeta Isaías, né, já dissemos aqui, no capítulo 59, verso de número 1 e verso 2, que o pecado ele faz a divisão, ele separa, é como se tivesse uma parede entre nós e o nosso Deus. Em nome de Jesus, que as palavras do Senhor Jesus possam soar fortemente na nossa mente, no nosso coração, vigiarmos, orarmos para que não venhamos entrar em tentação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa exortar, consolar, exortar, né, mas também consolar a todos os irmãos que ouvirem a nossa voz, e que essa palavra possa surtir efeito ainda que de curto, médio e longo prazo. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula. Em nome de Jesus.